Fala aí, galera do YouTube. Bom, vamos dar continuidade aí na nossa videoaula. Nós paramos aí na videoaula da NR5. Nós paramos aí no processo eleitoral. Bom, o que o item 5.38 fala? Compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos trabalhadores na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Bom, então, se a minha CIPA do mandato anterior desse mandato vai vencer em dezembro ou em janeiro, no mínimo 60 dias antes, eu vou ter que dar início do processo da CIPA. Com certeza, respeitando os prazos que vai vir nos itens anteriores, nos próximos itens. Então, no mínimo 60 dias antes. Então, se ela termina em dezembro, 2 dias antes seria no mês 10. Então, no mês de outubro. Então, no mínimo até o início do mês de outubro. As empresas estabelecerão mecanismos para a comunicação do início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. Então, 60 dias antes, quando você for começar a sua CIPA, o processo eleitoral da sua CIPA, você deve comunicar isso ao sindicato, levando lá o cronograma, levando o endereço e pedindo para protocolar lá. Fulano, mas eu mando e-mail. Bom, alguns sindicatos aceitam a representação por e-mail, outros só aceitam o mecanismo, o cronograma direitinho. Então, alguns sindicatos são chatos, outros não. Então, a maioria dos sindicatos pede para você levar uma representação que você está comunicando no início do processo eleitoral. Então, você leva lá o cronograma, endereço e etc e tal. O presidente da CIPA e o vice-presidente constituirão entre seus membros no prazo de 55 dias. Então, quando você comunicar ao sindicato e você fazer o edital de convocação da sua CIPA, do seu processo eleitoral na CIPA, depois, no máximo 5 dias, você tem que montar aí a comissão eleitoral, que é entre o presidente, o vice-presidente e os membros. Formarão aí que serão responsáveis pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Bom, isso aí em algumas empresas é mais feito pelo técnico de segurança. Então nós temos esse prazo 60, 55, 60 para comunicar, 55 para montar a comissão eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver a CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. Então, quando você já não tiver a CIPA, será constituído pela empresa. Quando você tiver a CIPA, serão os membros será o presidente, o vice-presidente e outros membros que houver necessidade. Nos estabelecimentos onde não houver, já acabei de falar sobre esse item, o processo eleitoral deve observar as seguintes condições: publicação e divulgação de editais locais fáceis de acesso à mobilização de todos os trabalhadores, no prazo mínimo de 45 dias, antes do término do mandato em curso. Bom, deve ser divulgado um edital aí de convocação, convoca os membros da CIPA para a gestão, etc e tal. Bom, isso aí, a maioria das empresas divulga no quadro de aviso ou no quadro da segurança e divulga também nos DDS, reuniões e etc e tal. Então, isso aí a gente não tem nenhum problema. As inscrições, eleições individuais, sendo o período mínimo de inscrição, que será de 15 dias. Então, você tem lá 60, 55, 60 para você manter, você dar início ao processo, 55 dias para você montar a comissão eleitoral, 45 dias para você publicar aí o edital de convocação, e as inscrições terão que ter pelo menos 15 dias. Então, período mínimo aí de inscrição é 15 dias. E a inscrição de eleição individual, sendo período mínimo de inscrições 15 dias. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, dependente do seu setor local, e etc e tal. Garantia de emprego para todos inscritos até a eleição. Realização de eleição no prazo mínimo de 30 dias, quando houver. Realização de eleição dia normal de trabalho, respeitando os horários e turnos, nos horários que possibilitam a participação da maioria dos empregados. Então, se sua empresa trabalha 3 turnos, você vai ter que ter condição para 3 turnos. O voto é secreto.
apuração do voto em horário normal, no horário normal de trabalho, acompanhando os representantes dos trabalhadores e dos empregados, em números definidos pela Comissão Eleitoral. É facultada a eleição por meios eletrônicos. Aguarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Então, é obrigação da empresa guardar toda a documentação da CIP por mínimo 5 anos. Então, tem que lembrar disso aí. Agora, um item de grande importância que a gente vê alguns funcionários ainda achando que isso aqui é mentira. Isso é verdade. Havendo participação inferior de 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos. A Comissão Eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. Denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do MTE até 30 dias após a data da posse dos novos membros. Então, esse item 5.41, alguns funcionários acham que isso é mentira. Não havendo apuração, deve-se organizar outra CIPA. Então, eles acreditam que não tem um número mínimo para ser votado. E o número mínimo, a gente sabe que é 50 mais 1. Metade das pessoas do estabelecimento. Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, conformidade com as regularidades do processo eleitoral, determinar sua correção procedendo à anulação quando for o caso. Bom, esse item aqui eu acho que é muito raro acontecer da intervenção aí do Ministério do Trabalho e Emprego. Diga-se passagem, o Ministério do Trabalho e Emprego não está tendo condição nem de fiscalizar, mas fiscalizar CIPA é brincadeira. Mas vamos prosseguir. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias. Contará a data da ciência da garantia das inscrições anteriores. Quando a anulação antes da posse dos membros da CIP, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver até a completação do processo eleitoral. Então, se tem um processo ali com os membros da CIP em curso, uma CIP em curso, e o mandato posterior estiver com anulação, será assegurada a prorrogação dessa CIP que está em curso até finalizar, até acabar essa anulação e entrar em posse a nova CIP. Assumirão as condições de membros titulares suplentes dos candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver o maior tempo de serviço no estabelecimento. Maior tempo de serviço no estabelecimento. Bom, eu já vi questões de concurso falando que já colocando que o cara tinha curso superior, então não cai nessa balela. O cara que tem maior tempo de serviço no estabelecimento. Não tem nada de curso superior, idade, nada. É somente o tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados não eleitos serão relacionados na ata de eleição e a apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando a nomeação posterior em caso de vacância. Bom, nós temos aqui o quadro 1, e eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, conforme o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, eu venho aqui no CNAE, dar um exemplo aqui, eu peguei o CNAE desse aqui, 2539, 25.390, então ele ficou no C13 metálicos. Então, o KNAI da minha empresa fictício que eu estou criando aqui é esse aqui, e ele ficou no C13, no metálicos. Então, eu vou pegar aqui C13, procurar o grupo C13. Então, a minha empresa tem 60 funcionários, então, entre 51 e 80. Então, eu vou ter 3 representantes dos empregados efetivos e 3 representantes dos empregados suplentes. Então, eu vou ter 6 representantes dos empregados e 6 representantes do empregador. Então, eu vou ter 3 efetivos e 3 suplentes dos empregados e 3 efetivos e 3 suplentes do empregador. Então, a somatória desses dois será para um dos empregados e outro do empregador. Então, se duplica. 6 efetivos, 6 representantes titulares para os empregados e empregadores, 6 representantes suplentes do representante suplente dos empregados e do empregador. Então, será o dobro a comissão. Então terão 12 membros a comissão, a CIPA desse estabelecimento. 3 titulares e 3 suplentes do empregado, e 3 titulares e 3 suplentes
do empregador, totalizando 12. 3, 3, 3, 3, 3. Daria 12. Então, essa minha CIPA será constituída aí por 12 membros da CIPA. Bom, conforme o grau de risco, então baseado no KNAI, você descobre o grupo, se o grupo é C de alguma coisa, e conforme o número de funcionários você encontra os representantes efetivos e suplentes. Bom, a CIPA, tem aqui os KNAIs, ó, aqui você mesmo consegue. Bom, a CIPA é uma organização muito importante, então vocês aí como candidato têm que realmente entender e saber como é que fazem, montam a CIPA, como é que funciona, que isso com certeza será colocado em prova. Então, eu queria, antes de terminar essa videoaula, mostrar um pouquinho aqui, tentar miuçar aqui alguma coisa. Então, o processo eleitoral da CIPA, você faz o início aí do processo, passando pro sindicato. 60 dias você começa, 60 dias você começa, passa para o sindicato, depois monta a comissão. Se não tiver a CIPA, a comissão eleitoral será feita pela empresa. Se tiver, serão os membros anteriores. A divulgação será aí do edital de convocação 45 dias antes. 30 dias será realizado aí o prazo de eleição e 15 dias será feito. 15 dias você terá que, no mínimo, abrir para o período de inscrição. Então, dos 15 dias, dos 45 dias antes até o 30º dia, a gente coloca como eleição, no mínimo 15 dias, como inscrições. E 30 dias será feito a eleição. E a inscrição é individual, sendo período de inscrição até 15 dias. E depois protocolado ao sindicato, com ato de instalação, ato de eleição, etc. E tal. A lista com as reuniões ordinárias. Então, e é protocolado aí no sindicato da classe da empresa. Bom, queria mandar um abraço para vocês. Até a próxima aula, que nós falaremos aí da NR6, que é o EPI. Então, finaliza a CIPA. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, az.seg@outlook.com. Qualquer dúvida, a gente está aí sempre disponível. Então, queria mandar um abraço para você. Aqui quem fala é a Z. Um abraço.